não vai dar certo, quando alguém está dizendo que não tem mais jeito, quando alguém está dizendo que não dá mais, quando você mesmo se limita e diz assim, ó, eu já fui de tudo, eu não aguento mais, eu já estou cansado. Mas Jesus diz assim: vinde a mim os cansados e os oprimidos, que o quê? Eu vos aliviarei. Ei, o projeto de Deus é grande. O projeto de Deus não vai se resumir na crise. O projeto de Deus não vai se resumir na circunstância, porque Ele não olha a circunstância, Ele não olha a crise, Ele não olha o homem. E você que está ligado no céu, aleluia, você vai ver as mãos de Deus. Bartimeu não olhou para a multidão. Quando você começa a olhar para a multidão, quando você começa a olhar para a multidão, quando você começa a olhar para as dificuldades, quando você começa a olhar para a situação, quando você começa a olhar para a sua conta no banco, quando você começa a olhar para o seu armário, quando você começa a olhar para a sua geladeira, quando você começa a olhar para o seu guarda-roupa, quando você começa a olhar para o seu filho que está para a sua filha que está na prostituição, aí você começa a desanimar e dizer, não tem mais jeito. Está perdido. Mas quando você começa a olhar para as coisas, quando você começa a olhar para a crise no governo, quando você começa a olhar para as circunstâncias, aí, olha, Pedro, a palavra diz, né, nossa missionária estava falando aqui, que quando Pedro estava no barco, Jesus disse assim, Pedro, vem Pedro. Jesus disse, Pedro falou, se és tu mesmo o Jesus, me faz com que eu vou até ti. E a Bíblia vai dizer, missionária Ana, que Pedro foi o único a descer do barco. Mesmo com medo, Pedro desceu. Olha, você mesmo com medo, você tem que descer. E os discípulos, os demais ficaram no barco. Pedro teve coragem. Sabe por que Jesus chamou Pedro para abrir igreja? É missionária Cleidiana. Sabe por que Jesus chamou Pedro para abrir igreja? Foi porque Pedro foi o único que teve coragem. Não foi Lucas, não foi Mateus, não foi os demais, foi Pedro que teve coragem. Deus não quer saber que você tem um curso de teologia. Deus não quer saber que você tem diploma de faculdade. Jesus quer saber que você tenha coragem, que você tenha aliança e que você tenha compromisso com Ele e você crê nessa palavra. Se você tem a credibilidade com Deus, você vai vencer tudo. E foi assim que Bartimeu venceu, foi assim que João venceu, foi assim que os filhos de Deus venceram. Jesus disse, e os discípulos, e o jovem rico falou,